Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Queridos, hoje nós iremos falar sobre a síndrome de Acabe. Nós vamos aqui pontuar 5 coisas, tá, que nós podemos observar na vida de Acabe, 5 atitudes, princípios que nós não devemos ter de forma alguma, mas que infelizmente isso afeta algumas pessoas. E se as pessoas continuarem nessas atitudes, tendo esse tipo de atitude, vivendo de acordo com esses princípios, elas terão um fim igual a Acabe teve. Então nós devemos entender que Acabe ele é um rei de Israel que reinou no Reino do Norte. Para os amados irmãos que saibam, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Depois de Saul foi o rei Davi. Depois do rei Davi foi o rei Salomão. Depois de Salomão assumiu o trono seu filho Roboão. E no reinado de Roboão, o reino se dividiu em 2 reinos, chamado Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com 10 tribos, o Reino do Sul ficou com 2 tribos. Então, o Reino do Sul ficou sendo governado pela descendência de Davi. Já no Reino do Norte, nós vemos ali alguns golpes de Estado, onde pessoas sobem ao poder, matando outros reis e assim tomando o poder à força no Reino do Norte. Foi o que aconteceu com o pai de Acabe. O pai de Acabe, ele toma o poder. E Acabe, ele sucede o seu pai no trono do Reino do Norte das 10 tribos de Israel. Na época de Acabe existia um profeta muito conhecido nas Sagradas Escrituras, que é o profeta Elias, que vai dar mensagens duras a Acabe de exortação para que o rei se volte a Deus. O reinado de Acabe ele foi muito difícil. Teve um período de uma seca extrema, uma seca que afetou todo o reino. Nós vemos perseguição religiosa ali no reino de Acabe. E nós vemos em Acabe, na pessoa de Acabe, se desenvolverem algumas atitudes que nenhuma pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus, deve ter essas atitudes. A primeira dessas atitudes é a idolatria. Acabe, ele se casou com uma mulher idólatra chamada de Jezabel, e essa mulher idólatra o induziu à idolatria. E Acabe, ele perde o temor de Deus, deixa o temor de Deus e passa a ser um idólatra. Ele passa a adorar os outros deuses. Principalmente nós vemos no registro que está no primeiro livro dos reis, nós vemos principalmente os deuses Baal e Aserá sendo muito idolatrados por Acabe. Inclusive tem falsos profetas, que o Elias, que é profeta do único Deus vivente, ele vai derrotar esses profetas, vai os humilhar, tá certo? Mostrando que só Deus é o Senhor. Então, a idolatria, ela estava presente no reinado de Acabe e principalmente na vida de Acabe. Acabe se deixou influenciar pela idolatria, se tornou idólatra e ele, por isso, pagou um preço muito caro, pagou um preço que foi um preço de juízo, porque o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, separado por Deus, para que eles servissem como um reino sacerdotal ao nosso Deus. Mas foram induzidos e se deixaram levar aí pela onda da idolatria. A idolatria ainda continua presente nos nossos dias, a idolatria não sumiu, a idolatria continua. E nós precisamos estar atentos, porque uma das coisas que a Bíblia nos diz para nós fugirmos é da idolatria. Nós devemos fugir da idolatria, nós não podemos brincar com a idolatria. A idolatria, ela se manifesta quando nós colocamos algo na nossa vida que substitui Deus na nossa vida.
Tudo que nós colocamos na nossa vida que substitui Deus, aquilo se torna um ídolo. Tudo que nós adoramos no nosso modo de vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que não seja Deus, é idolatria. Aquilo que nós nos dedicamos exclusivamente, que não seja o Senhor Deus, é idolatria. Então, a idolatria está presente nos nossos dias, a idolatria ela ainda está aí, derruba muitas pessoas, enganando muitas pessoas, e muitas pessoas desenvolvem, infelizmente, o caráter idólatra. Tá certo? Em segundo lugar, Acabe era religioso de ocasião. O religioso de ocasião é aquela pessoa que busca Deus só quando convém a ele. Acabe ele tem alguns momentos em que ele busca realmente o arrependimento da parte do Senhor, mas só quando aquilo convém a ele. Acabe ele é o religioso de ocasião. Infelizmente, na nossa sociedade atual, nos nossos dias, existem muitas pessoas que são religiosos de ocasião. As pessoas só procuram Deus, só buscam a Deus quando elas estão extremamente necessitadas de Deus, e isso não é errado fazer isso, ok? O que é errado é buscar a Deus unicamente naquele momento, ou seja, quando está tudo bem com a pessoa, quando a pessoa está bem de saúde, está bem financeiramente, a família está bem, a empresa está bem, os negócios estão bem, tudo está bem, a pessoa esquece-se de Deus, não quer nem saber de Deus, mas quando as coisas começam a piorar, quando o seu mundo começa a ruir em cima de si, então a pessoa nesse momento procura Deus. Quando as coisas se resolvem, ele deixa Deus e volta lá para o seu estado anterior. Infelizmente, isso tem muito nos nossos dias. Muitas pessoas são afetadas com esse comportamento. Muitas pessoas buscam a Deus só nos momentos em que a pessoa está mais necessitada. Só que quando Deus resolve o seu problema, a pessoa vira as costas para Deus e vai embora. A pessoa é ingrata. Ela tem um comportamento de ingratidão para com Deus, para com o Senhor. Então é um religioso de ocasião. Quando as coisas estão ruins, ele vai procurar Deus, as coisas melhoram, ele deixa Deus. Então nós devemos ter um caráter de pessoas fiéis. Na alegria ou na tristeza devemos servir a Deus. Nas lutas ou nos momentos de prazeres, de vitória, de conquista, nós devemos adorar a Deus. Nós não podemos deixar o Senhor, não podemos deixar de temer ao Senhor, não podemos deixar de servir ao Senhor e adorar ao Senhor simplesmente porque as coisas melhoraram. Não, se as coisas melhoraram é porque Deus está agindo, Deus está movimentando, Deus está agindo de forma sobrenatural sobre a nossa causa, e é por isso que as coisas estão dando certo. Então nós não podemos, quando as coisas melhoraram, quando as coisas fluírem, nós não podemos deixar Deus, abandonar o Senhor e somente procurá-lo quando nós bem entendermos. Uma outra característica de Acabe é que ele era mimado. Isso mesmo, Acabe era um rei mimado demais. Acabe foi comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Nabote não quis vender a vinha porque a vinha era uma herança que ele recebeu de seus pais. Ele não quis vender, não quis emprestar, não quis dar, não quis trocar. Acabe, então, não tendo conquistado isso, ele então fica triste, ele vai para o seu quarto, se tranca no quarto, não come. Então ele é mimado. Acabe é um rei mimado. Nós não podemos ser mimados. Nós temos que aprender a ouvir não. A vida não é somente feita de sim. As pessoas, infelizmente, nós estamos vivendo em uma situação, em uma época tão complicada, que as pessoas não sabem mais ouvir não. Mas ouvir não é necessário, porque nem toda vez nós estamos com a razão. Nem sempre as coisas que nós queremos, nós iremos conseguir conquistá-las. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que nós podemos conquistar, nós temos potencial de conquistar, porém,
nem tudo nós conquistaremos. Nós não iremos conquistar o mundo. Nós não iremos, as pessoas aí que me assistem que são empresários, vocês não vão conquistar toda a riqueza do mundo. Nós que somos teólogos, que estudamos a teologia, nós não conseguiremos compreender todas as matérias teológicas, toda a teologia que vem sendo desenvolvida desde os séculos passados. Nós não iremos conseguir. Nós temos que entender, nós temos que aprender a ouvir não. Acabe não sabia ouvir não. Acabe foi pedir algo e só porque ele se achava rei, ele achava-se que tudo que ele quisesse ele tinha que ouvir sim. Mas aí ele encontra Nabote e Nabote diz não para ele. Então nós precisamos aprender a ouvir não, ok? Nem sempre que nós queremos da parte de Deus, Deus vai dar para a gente. Deus vai dar para a gente aquilo que é para nós. Aquilo que não é para nós, Deus não vai nos dar. E nós devemos aprender isso e devemos entender que a vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Queridos, Acabe também ele era desobediente a Deus. Acabe não obedecia a Deus. E esse aqui é o princípio de todos os outros problemas que a gente já citou e o outro que nós iremos citar ainda. Desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus, desobedecer as instruções de Deus, ele é o princípio para a nossa ruína. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, toda vez que nós desobedecemos as instruções do Senhor, nós estamos nos achando autossuficientes. Nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos do conselho de Deus, nós não precisamos da direção de Deus. Então nós achamos que nós podemos resolver as coisas pela nossa capacidade mental, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, pela nossa força, pelas habilidades que nós temos, pelos dons que possuímos, e aí nós passamos a ser independentes de Deus. E não funciona assim. Todos dependem de Deus. O ar que respiramos é Deus que nos dá, a água que bebemos é Deus que nos dá, o pão que nos alimenta é Deus que nos dá, a terra é do Senhor, a plenitude é do Senhor, todas as coisas são de Deus. Então, se todas as coisas são de Deus, nós dependemos totalmente e exclusivamente de Deus. Então, nós não podemos ser desobedientes a Deus. Se Deus é dono de todas as coisas e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que obedecer ao Senhor. Para nós encerrarmos, Acabe era inimigo dos profetas e dos homens de Deus. Olha, Acabe, ele juntamente com a sua esposa Jezabel, eles perseguiram os profetas, mataram os profetas, mas eles não conseguiram destruir todos os profetas. Porque por mais que a perseguição chegue, por mais que as pessoas nos persigam, por mais que perseguem a igreja de Cristo, tentam calá-la, tentam matá-la, Deus sempre vai preservar, Deus sempre irá preservar um remanescente. E Deus preservou na época de Acabe, Deus preservou na época da grande perseguição à igreja, na Idade Média. Deus continua preservando e continuará preservando até que venha o seu reino sobre todo o mundo. Então, Acabe, ele era inimigo dos homens de Deus. Acabe era inimigo dos profetas, porque os profetas traziam a mensagem de Deus para ele. E como ele era desobediente, logo ele era inimigo dos profetas. Como os profetas serviam o único Deus, verdadeiro e justo, e ele servia os deuses criados pela imaginação dos homens, ele era idólatra, então ele perseguia os profetas. Como os profetas eram santos, eles viviam unicamente para Deus. E Acabe, ele era religioso de ocasião, ele perseguia os profetas e ele era inimigo dos homens de Deus. Como Acabe era mimado e os profetas, eles obedeciam a palavra de Deus, eles eram obedientes a Deus, eles
obedeciam quando Deus dizia não e obedeciam quando Deus dizia sim. E Acabe, como era mimado, Acabe ele não sabia fazer isso, não sabia se comportar dessa maneira. Então Acabe ele se tornou inimigo dos verdadeiros profetas e dos homens de Deus. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos livre da síndrome de Acabe e que o Senhor possa nos preservar puros e em santidade até que Ele venha. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima em nome de Jesus.